Semana passada, irmãos, a gente conversou sobre o ano do jubileu. Quem estava aqui, diga amém. E é um tema que de fato tratou com os nossos corações. A gente aprendeu semana passada que uma vez por semana Deus ensinou o povo a descansar. Amém? Depois ele também, para nos ensinar algumas outras coisas, a cada 6 anos, o 7º ano eles não trabalhavam. E alguns irmãos deram aleluia e se converteram ao judaísmo nesse momento, porque querem trabalhar só 6 anos e descansar um. Tô brincando. E aí a gente aprendeu que no 49º ano era o ano do jubileu de novo, que 7 deu 49. E o 50, o 50º era o ano do jubileu. A gente aprendeu pela palavra de Deus que tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso é Deus ensinando, nos ensinando a ser aquilo que a gente nunca deveria ter deixado de ser, que era a imagem e semelhança de Deus e de Jesus. E quando ele fala do do jubileu, quando ele fala do jubileu, ele está dizendo e apontando como uma sombra do Velho Testamento que agora o jubileu nosso é o Senhor Jesus. E se Jesus é o nosso jubileu, acontece quando estamos em Jesus o que acontecia no Velho Testamento. E o que acontecia no Velho Testamento? Nos anos 50, quem era escravo deixava de ser escravo, as terras eram devolvidas para os donos, e eles precisavam aprender a confiar em Deus e receber a provisão, porque eles não plantariam durante 2 anos e o 3º ano. Todo mundo lembra disso? Até agora em paz, só recapitulação. Motivo de grande alegria para a gente saber que Jesus é o nosso jubileu, porque se nós cremos pela palavra de Deus que Jesus morreu por nós, no nosso lugar, nós estamos no descanso de Deus, e se nós estamos no descanso de Deus e no jubileu, o Senhor vai restituir os anos que nós gastamos longe dele e vai nos usar para a glória dele, amém? Vai nos libertar das nossas escravidões, amém? Nossa, ficou pior. Vai nos libertar aquilo que te escraviza. O Senhor Jesus é o único que pode te libertar. Amém, querido? E Ele, o Senhor Jesus, se nós cremos e estamos nele, descansamos das nossas obras, o Senhor Jesus vai prover o necessário para a nossa caminhada, física, emocional e espiritualmente. Por isso que o Senhor Jesus é o nosso jubileu, é o nosso ano sabático. Glória a Deus por isso. E a gente encerrou dizendo que Deus é um Deus dos recomeços. Deus nos dá a oportunidade sempre de reescrever uma nova história. E se eu já estou em Cristo e estou escrevendo uma história errada, a convocação é porque eu estou no jubileu, eu posso escrever outra história de novo. Mas Lucas, agora eu vacilei de novo e eu estou viajando, eu estou indo por caminhos que Deus não sonhou para mim. Ok, você está no jubileu e esse é o ano de restituição, restauração, provisão. Amém? A gente aprendeu, antes de pular para as palavras de hoje, que no Velho Testamento todo ele trata de princípios. E sempre quando ele dá uma ordem, e dá por algum motivo. Assim, semana passada ainda, assim como você não explica para uma criança que na tomada tem voltagem, amperagem, e quando ele botar a mão na tomada e a mão no chão vai aterrar e ele vai tomar choque, você simplesmente fala com o bebê o quê? Está proibido de pôr a mão na tomada. Assim também Deus no Velho Testamento deu algumas ordens que tinham princípios por trás, mas que naquele momento é que o homem conseguiria entender. Só que a história do jubileu continua. E aí, irmão, tinha um caso interessante ainda falando de jubileu, que está em Êxodo 21. Vamos abrir junto o Êxodo 21? Ainda falando de jubileu e dando sequência na palavra de hoje. Êxodo 21, versículo 5. Só repetir, só o finalzinho para fazer sentido para quem não estava. Quem era escravo, então, irmão, quem era escravo,
no ano do jubileu, ele era liberto, ok? Isso Deus deu essa instrução, essa ordem, porque Deus não tem prazer em perpetuar a escravidão. Deus queria se revelar como um Deus que liberta, etc, ok? E aí chega no versículo, capítulo 21 de Êxodo, versículo 5, e fala assim: mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, e ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Vocês entenderam o que vocês leram? Não? O que a história do povo hebreu, a ordem que Deus disse é que se nesse processo, quando chegasse no ano do jubileu, alguém quisesse continuar sendo escravo do Senhor, daquele Senhor que ele era escravo, o Senhor pegaria ele, levaria aos juízes e pegaria uma sovela. O que é uma sovela? Uma agulha comprida e grande. Pegaria uma sovela e furaria a orelha dele, e ficaria um furo, um rombo na orelha dele, um alargador de hoje talvez poderia ser. E isso simbolizava o quê? Que a partir de hoje, aquele escravo continuava escravo, mas não era mais escravo porque era-lhe imposta essa condição. A partir de hoje, ele era escravo por amor, escravo por opção. É como se o escravo dissesse, eu não quero ser livre, eu amo meu Senhor, que todos saibam que eu sirvo o meu Senhor, não por obrigação, mas por amor. Até que vocês entenderam, irmãos? Eu estou dizendo uma história fantástica, que tinha gente que no ano do jubileu, e estava um monte de gente esperando ansiosamente pelo ano do jubileu, porque é o ano que ele receberia a terra dele de volta, é o ano que ele seria restituído das loucuras que ele fez durante aquele tempo todo, e que ele seria liberto, ele não seria mais escravo. Nesse ano que todo mundo está sonhando por ele, tinha gente que falava assim, ok, eu posso ser livre, mas eu não quero. Por quê? Porque eu amo o meu Senhor. E porque eu amo o meu Senhor, ainda que eu possa ser livre, eu não quero ser livre, eu quero continuar servindo a esse Senhor. Qual é o princípio disso que Deus estabeleceu no Velho Testamento? A gente falou que Deus, quando ele estabelece alguma coisa, ele fala de princípios. Qual é o princípio que Deus inventou essa história aqui? Zum, zum, zum. Deixa eu melhorar. Qual deve ser a nossa relação com Deus a partir dessa ótica do irmão das orelhas furadas? É uma decisão pessoal de servir. O que mais? Amor também. Fidelidade também. Como? Fé, obediência, tudo isso está certo. Então quais são os princípios por trás disso? Como é que deve ser a nossa relação com Deus? Deve ser por medo? Deve ser por receio de ser expulso? Será que o sentimento é de ser perfeito para não ser condenado? Olha o que eu estou dizendo. Como é que é a relação do escravo e do escravo das orelhas furadas? Porque o escravo é que tem medo de errar e ser lançado fora da relação com o seu senhor. Será que é esse sentimento que Deus está ensinando aqui? Será que Deus está ensinando você a ter uma relação com Ele, de obedecê-lo e parar de pecar só para não ir para o inferno? Será que é isso? Está entendendo que o que Deus está nos levando é uma compreensão mais profunda do relacionamento com Ele, que não é baseado nos meus erros, mas é baseado no amor e na intimidade? Você entende isso? Que Deus está construindo a partir dessa história um jeito de se relacionar que não é baseado no que você faz ou nos seus erros que você comete. Tem alguém aqui que comete ainda erros depois de crer? Não é amém, é misericórdia. Infelizmente tem.
E se você não tem a compreensão disso que a gente está falando, toda vez que você comete um erro, você se sente indigno e acha que você vai ser expulso da presença de Deus porque você cometeu um erro. Quando, na verdade, o princípio que Deus está estabelecendo é uma relação acima e apesar das nossas limitações. Você crê nisso, querido? Isso é lindo. Se Deus não te mandar para o inferno por você pecar, você vai pecar? Não responda. Mas pensa. Se o seu pecado não te manda para o inferno, você vai pecar, já que Deus não vai te mandar para o inferno por você pecar? Só o fato de Deus não se agradar do pecado não é suficiente para você, querido? Entenda isso. Se eu chegar na casa da minha mãe todos os dias e xingá-la, o fato de eu não ser preso por causa disso, o fato de eu não deixar de ser filho dela, me estimula a fazer isso? Entende que é uma relação que está muito acima disso e eu não quero magoá-la? Não porque eu vou perder relacionamento, não porque eu vou para a cadeia ou vou para qualquer lugar. Eu não quero magoá-la porque eu não quero magoá-la. Ou o meu amigo, ou qualquer outra coisa. Entende que a nossa relação com Deus e o pecado é assim? Não é eu não vou pecar porque se eu pecar Deus vai me mandar para o inferno. Eu não vou pecar porque eu não quero pecar, não quero desagradar a Deus. A discussão de céu e inferno já ficou lá atrás. Eu estou falando de um relacionamento profundo. Eu estou falando de uma verdade de relacionamento que a religião não nos dá e que só a intimidade com Ele nos proporciona. Amém? O que é o Novo Testamento, amado? O Novo Testamento é baseado na fé e não nas obras. Você entende isso, essa afirmação? O Novo Testamento é baseado no que você crê e não no que você faz. Essa semana no RIP, quem teve no RIP essa semana, diga amém? Quem teve no RIP, diga amém? Eu posso perguntar quem não teve para dizer amém? Melhor não, para não constranger. Essa semana, o material do RIP que chegou nas mãos, alguns irmãos estão uma semana atrasados, então vão tratar disso essa semana. O título é A Graça que Ofende, usando Romanos 4 como base. E Romanos 4, ele fala o quê? Um dos pontos principais do texto. Aquele que não trabalha, mas crê, a sua fé lhe é imputada como justiça. Tá chato, presta atenção que vocês estão viajando, olha só. Acorda aí, cutuca o irmão do lado, não precisa cutucar não. Lucão, acorda que você está dormindo. O que o texto de Romanos 4 ensina é que se você ainda não é tudo aquilo que você gostaria de ser, mas você crê, para Deus é suficiente para o seu acesso ao céu. Você crê nisso? Porque se você não crê nisso, como é que você concilia e harmoniza a ideia de que você é salvo, mas de vez em quando dá uma escorregada? Você precisa entender que a sua relação com Deus não é baseada no que você faz. A sua relação com Deus é baseada naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Quando é que começa a nova aliança, irmãos? Quando começa a nova aliança? O Novo Testamento começa quando? Jesus começa quando? Quando começa Jesus? Sempre. A nova aliança sempre foi a base do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus sempre foi através da fé. Porque se o irmão no Velho Testamento, semana passada a gente falou sobre isso, se o irmão fizesse a liturgia do Velho Testamento sem crer, ele fazia a liturgia de forma vazia. E aquilo não salvava, ele precisava crer que aquilo tudo apontava para Jesus. Só que quando um dos pilares da nova aliança é a partir de Abraão. Vamos construir junto, irmãos. Por enquanto está meio tenso, eu sei que vocês estão, alguns irmãos que não gostam tanto do assunto, estão viajando, rosando a corda. Abraão, a aliança que Deus fez, a nova aliança, que não é baseada no que o homem faz, naquilo que Jesus fez, um dos pilares que ele usa para se apoiar e se revelar é Abraão. Abraão é conhecido como, Kleber? A, o pai da fé. B, nenhuma das anteriores. Pai da fé, muito bom. Oi?
Eu não entendi, mas deve ser isso aí. Abraão, o pai da fé. Como foi a aliança que Deus fez com Abraão? É difícil fazer muita pergunta que vocês não têm como responder, né? Eu vou falar mais. Como foi a aliança que Deus fez com Abraão? Abraão falou assim, você vai ser pai de uma multidão enorme. E o texto diz, e Abraão creu em Deus, Gênesis 15, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu que aquilo que Deus disse se cumpriria, e isso foi suficiente para Abraão ser salvo. E aí a hora de selar esse pacto, na época eles tinham o costume de fazer o quê? Pega animais, alguns animais, corta no meio o animal, isso é costume da época. Separa, eu vou fazer um trato com o Andrezão. A gente vai fazer vamos combinar que a gente vai montar uma empresa junto. Aí na época, a gente partia o animal e passava nós dois pelo meio do animal, sabe aquele negócio de criança, de cuspir na mão e pegar assim? Ou então furar o dedo e fazer um pacto de sangue, aquelas coisas de criança? É mais ou menos isso no Velho Testamento. Aí, quando Deus vai selar essa aliança através desse símbolo que eles conheciam, que é cortar o animal e passar pelo meio, Deus faz Abraão cair num sono. E Abraão dorme. E quem passa pelo meio? Só Deus. Porque se Abraão passasse junto, a aliança seria possivelmente quebrada no futuro por Abraão. Mas como só Deus passa, a garantia da permanência da aliança é o próprio Deus. Delícia isso, né? O que eu estou dizendo é que, baseado nisso e tudo que a gente está falando, o nosso relacionamento com Deus e a aliança, a nova aliança que nos garante a salvação, não é baseado no que você faz. Deus mostrou isso através de Abraão, que fez Abraão dormir, ou seja, descansar e deixar Deus trabalhar, porque é Ele que vai fazer e não nós. Amém? Leia lá depois, Gênesis 15. Salvação é pela graça. Aliás, são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das coisas que vocês fazem, para que vocês não fiquem se achando, eu sou salvo pela graça, eu sou salvo por mim mesmo. Deus estabeleceu a salvação pela graça mediante a fé para tirar de você a total possibilidade de você ser aceito por Deus pelas coisas que você faz. Porque as coisas que você faz não é o suficiente. As coisas boas que você faz não são suficientes para você ser salvo. Quando você olha para você e quando você olha para o irmão do lado, você percebe que você é melhor que o irmão do lado, por exemplo. Só que tem alguém que olha do outro lado para você e acha que é melhor do que você também. O João importante, então, ele é melhor, provavelmente ele é melhor que o Ricardo. Conhecendo os dois, mentira, estou só como exemplo. Mas eu conheço o Miguel, que toca violão, e eu sei que o Miguel é melhor do que o Ricardo. Então, se a gente ficar se comparando, um vai ser melhor do que o outro. E, de fato, fazer coisas boas é bom. Só que fazer coisas boas não é o suficiente para que você tenha acesso a Deus. A única forma da gente ter relacionamento com Deus é através do sacrifício substitutivo, através da cruz que foi no meu lugar, que morreu no meu lugar, e por isso eu posso ter tranquilidade de me relacionar com Deus, porque eu não me relaciono com Ele a partir das minhas boas obras ou das minhas más obras. Eu me relaciono com Deus por aquilo que Jesus conquistou na cruz, o meu acesso a Ele de novo. Obrigado, Flávio. Eu precisava de uma igreja com 5 de vocês só, Flávio. Já botava fogo no pessoal aqui. É uma historinha do Ed René, eu contei no RIP essa semana, que o irmão teria chegado para Deus e falado assim, Deus, eu sou muito pecador. Nossa, eu fiz isso. Aí Deus olha para ele e fala assim, é verdade, mas eu não contabilizo o débito. Aí ele fala assim, puxa, mas é verdade também que eu fiz isso de bom. Aí Deus fala assim, é verdade, eu também não contabilizo crédito. A nossa relação não é baseada em débito e crédito, nossa relação é baseada naquilo que Jesus fez. Essa é a grande delícia do Evangelho. Evidente também que quem não vive uma vida cada vez mais santa, ainda é escravo, e não por opção, mas por imposição do seu senhor, o diabo. Quem diz que crê e não vive uma vida cada vez mais transformada,
ainda vive uma relação de escravo, mas não é o escravo das orelhas furadas por opção. É o escravo que ainda é escravo do domínio do diabo na sua vida. Precisa crer. Quem não é cada vez mais coerente com o evangelho, precisa crer. Mas não é baseado naquilo que a gente faz para ser salvo. Tá claro isso? Tá confuso, sabe? Claríssimo, amém. Agora, vamos, ainda pensando na história do escravo das orelhas furadas, eu queria que vocês imaginassem como é que este senhor era visto pela sociedade. Eu era senhor de uma fazenda e tinha um escravo. O Anderson era escravo da fazenda. Aí no dia que o Anderson seria livre, liberto, ele falava assim, não, Lucas, eu gosto de você, cara. Quero continuar servindo sua casa aqui. Aí eu lá furava a orelha, tá furada já inclusive, furava a orelha. Como é que a sociedade olhava pra gente, ou pra mim, a princípio? Com certeza via como alguém fantástico. Eu não conheço o Lucas, você conhece, mas ele deve ser alguém muito legal, que o escravo quer continuar sendo escravo dele, mesmo tendo a chance de estar longe. Você concorda que era uma grande honra para mim? O Anderson tomasse decisão em querer me servir por amor e não por obrigação. Vocês concordam que isso é uma honra para mim ou não? Sim. E por que é? Olha, agora é uma pergunta para dar um safanão na gente. Por que é que aqueles que não conhecem a Cristo não reconhecem que Jesus é um bom Senhor? Presta atenção, ou entenda junto comigo se essa analogia que eu fiz é bíblica e eu creio que é. Aqueles que não conhecem a Cristo hoje, por que eles não olham para Jesus e veem um bom Senhor? Eu vou responder. É porque eles têm contato com escravos que estão esperando a oportunidade de serem livres e que obedecem pelo medo dessa condenação. Infelizmente tem um monte de gente se dizendo escravo de Jesus, se dizendo servo, se dizendo filho de Deus, novo nascido. E quando as pessoas olham para a vida dessas pessoas, ao invés de verem pessoas obedecendo a Cristo por amor, veem pessoas esmagadas e manipuladas pela própria religião e que, na verdade, estão esperando uma boa oportunidade para ser livre daquele jugo. E aí, nesse sentido, irmão, o nosso perfil de vida, se é que nós temos esse perfil de vida, não estimula ninguém e principalmente não honra a Deus. Porque eu fui, naquela historinha que eu criei, eu fui honrado pela postura do Anderson de caminhar comigo por amor. Mas quando nós, com Deus, não temos essa relação de caminhar com Ele por amor, mas temos uma relação de caminhar com Ele por medo, Ele não é glorificado através da nossa vida. Porque as pessoas olham pra gente e não vê um brilho no olho por obedecer a Deus, vê um olho cinza, desesperado para pecar, arrumando um jeito, discutindo fórmulas bíblicas para continuar pecando sem desagradar a Deus. Eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Qual é o mínimo que eu tenho que dar para Deus não me mandar para o inferno? Concorda que essa discussão das igrejas, muitas igrejas aí? As perguntas do pode ou não pode, presta atenção se não é verdade isso, irmão. Presta atenção. As perguntas posso ou não posso fazer sempre são qual é o máximo que eu posso ir na minha vontade e que Deus não vai me mandar para o inferno. Eu quero viver no limite porque eu não estou suportando esse jugo, porque eu estou obedecendo só porque eu tenho que obedecer mesmo. Aí pode ou não posso fazer tatuagem? Pode se for de Jesus. Se escrever Jesus pode, então tá bom, estou no limite aqui, até Deus liberar uma outra frase. Tudo isso, irmão, é uma relação com Deus fraca, míope, baseado no que você faz, que te leva a trabalhar e não descansar naquilo que Jesus fez. Esse evangelho que eu acabei de falar não é atrativo. E esse tipo de relação não traz honra a Deus. Aí eu queria ler de novo o texto com vocês, agora com a ótica da família. Queria que você abrisse de novo o Êxodo 21:5.
Só antes de ler o texto, quero explicar para vocês o contexto de novo. Se eu tinha uma dívida com o Alessandro Chimentão, a ponto de eu ter que não só entregar as minhas fazendas e o meu dinheiro todo para ele, além disso, não tinha dinheiro suficiente, eu precisava me vender como escravo e a minha família também. Tudo isso para tentar quitar a dívida que eu tinha com ele. Então, segundo a história, se eu entro com esposa e filhos, no ano do jubileu eu saio com esposa e filhos. Se eu entro sozinho e o meu senhor me dá uma mulherzinha para casar e tenho filho, quando eu saio sozinho e deixo meus filhos e minha esposa lá. Essa era a lei civil da época do Velho Testamento. O texto diz no Êxodo 21:5, fala o quê? Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair livre, então o Senhor, que a gente vai estudar daqui a pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem duas maneiras de entender esse texto do servo. Uma é, se eu for liberto agora, a minha esposa e meus filhos vão ficar lá. Primeira opção de interpretação. Segunda interpretação lá é um ambiente bom para minha esposa e para os meus filhos. Ok? Eu não sei dizer qual das duas que é, mas eu estou te dando as duas opções. Ou ele dizer, volta por favor, Filipão. Ele dizer, amo a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre. Você tem duas maneiras de entender isso. Ou eu não posso ir embora largar eles aí, ou eu não posso tirar eles daí, porque aí é um ambiente melhor para mim e por isso eu não quero ser livre. Das duas formas, a decisão de ser escravo, ela é fortalecida pelo amor à família. O maior benefício que você faz para a sua família é ser escravo de Jesus. Não sei se vocês entenderam isso, mas isso é fantástico. Ele tomou a decisão de continuar escravo, também pensando na família. Não é só na família, porque a primeira coisa que ele disse é, eu amo o meu Senhor. Mas ele disse também, amo a minha família e os meus filhos. Eu vou ser escravo porque ou não vou abandonar os meus filhos e por isso serei escravo para ficar perto deles, ou vou continuar escravo porque este ambiente é um ambiente mais coerente, melhor para cuidar da minha família e dos meus filhos. De um jeito ou de outro, ser escravo de Jesus aos pais e mães de família é a melhor decisão que você pode tomar para a sua família, para os seus filhos. Viver a vida rendido aos princípios do Criador. É cansativo, irmãos. Agora eu vou dar um testemunho meu aqui. É cansativo ver gente, e a gente vê sempre gente assim. Aqueles que cuidam de gente, por isso são chamados pastores, já experimentaram isso. E a convocação de ser pastor é coletiva, então você também vai passar por isso, de cuidar de gente. É cansativo ver gente vivendo da sua própria maneira, gente vivendo do jeito que quer viver, e impondo aos filhos as consequências desastrosas da sua péssima gestão. Irmãos, isso é muito comum. Gente que não quer saber o que Jesus pensa sobre o assunto, quero viver do meu jeito, até vou na igreja, até aquele papo sempre, de vez em quando vou no Rio, porque não tem problema não. Mas independente, entra e sai e quer continuar vivendo da sua vã maneira de viver. Quer continuar sendo aquilo que aprendeu com os pais, quer continuar impondo e principalmente seu problema é que isso derrama sobre os filhos que sofrem a consequência dessa idiotice de viver como você vive e não como Jesus queria que você vivesse. Se você, irmão, soubesse o quanto seus filhos estão sendo moldados pelas suas atitudes, talvez não, tenho certeza que a sua atitude seria diferente. Hoje a gente estava conversando lá em casa, o quanto, por exemplo, alguém que é irascível transmite isso para o filho sem perceber. A hora que o manobrista do estacionamento
vem trazer e demora 30 segundos a mais, aquela respirada mais funda, o quanto que aquilo impacta na vida do filho de 1, 2, 3 anos. O quanto que sem perceber você está moldando o caráter dele segundo as suas idiotices, não segundo o caráter de Jesus. Porque você está insistindo em viver conforme você quer. Homens e mulheres que deixam para trás os filhos com a falsa ilusão da liberdade. Vocês conhecem gente assim? Gente que, em troca de uma aventura, abandona 4 filhos. Esses dias a gente teve essa notícia. Um pastor com a ministra de louvor. Eles tiveram, sabe, aquele momento de intimidade santa. Claro que não é santa. A ponto dele tomar a decisão de largar a esposa com 4 filhos e fugir com ela. Por quê? Porque para mim é mais importante o meu sonho de liberdade, de felicidade, do que a vontade de Deus e o senhorio de Deus. Irmãos, a gente vive a tentação disso o tempo todo, de fazer do nosso jeito ou de fazer do jeito de Jesus. Mas você tem que tomar a decisão, ou você é escravo de Cristo, no melhor dos sentidos, ou você continua escravo do diabo. Quando você toma uma decisão, seja ela qual for, sem consultar, sem ser baseado na Escritura, você está tomando uma decisão, geralmente para satisfazer a sua carne. Como meu amigo Ceará fala, o nosso sentimento almático. Nós somos muito almáticos ainda. Muita alma, muita emoção, muito prazer próprio, muito focado no próprio conforto e não focado no que Deus quer. A questão é que viver como Deus quer não é viver de um jeito medíocre, é viver a vida abundante. Só que do jeito dele, a princípio soa mal. Deus, eu quero tanto fazer aquilo, eu quero tanto voltar a fazer aquilo. E Deus fala, esse não é um bom caminho. Você está indo por um caminho errado. Aí usa um irmão para te incomodar. Aí usa um irmão para te exortar. Aí você lendo a Bíblia, o texto fala claramente com você. E você mesmo assim insiste em fazer. O caminho final disso, a palavra de Deus, fala o quê? Que existem caminhos que para Deus, para o homem é bom, mas o final deles são caminhos de morte. Que o Senhor Jesus nos livre disso, amém, irmãos? Puxa vida, que a gente seja os escravos das orelhas furadas. Puxa, é muito importante. Ser escravo por amor, o que implica isso na prática para a gente? Ser escravo por amor. Só toma essa decisão quem viu o invisível, ou eu estou errado? Alguém em sã consciência, sem perceber o cuidado do Senhor, tomaria a decisão de continuar escravo dele? Claro que não. A gente precisa entender e ver valor, a gente precisa de fato ver o invisível. Quem entendeu o valor daquilo que não quer perder, toma a decisão correta. Eu conheço uma história de uma mulher que jogou fora um computador velho que estava na casa dela, e por coincidência foram os primeiros que o pessoal da Mac fez, o Steve Jobs, etc. Sabe quanto valia o computador? 600 mil reais. Ela jogou fora. Alguém achou e está tentando achar a véia agora para dar um dinheiro para ela. Porque ela não sabia o valor que tinha. Ela joga fora. Se você não entendeu o valor de fato que as coisas têm, você vai trocar o precioso pelo vil. Se você não entendeu o que de fato é valor de Jesus para a sua vida, você vai preferir os seus valores e vai tomar a decisão baseada no seu valor e vai cair do cavalo. Conta essa história também de um cara que achou uma bolsa cheia de pedrinha à noite no mar. E aí ele foi jogando no mar enquanto caminhava, guardou uma de recordação, de manhã era um diamante. Era uma bolsinha cheia de diamante, de manhã ele ficou com só.
porque não sabe o valor que as coisas têm. Troca o precioso pelo vil, por aquilo que não tem valor. A nossa natureza, irmãos, a nossa natureza é mestre nisso, em distorcer os valores. Quer ver um exemplo bem prático, para vocês acordarem um pouco? Casal de namorado, casal de marido e mulher, amigos. Se a pessoa é muito amada por alguém, sem Jesus, é evidente, ela vai fazer daquele que o ama de gato sapato. Tem uma expressão que eu usava antes, usava mais vezes, que é: manda mais quem ama menos. No relacionamento sem Jesus, manda mais quem ama menos. Por quê? Porque quem ama menos está mais disposto a botar o relacionamento em xeque. Quem ama mais não quer perder menos que o outro. E por isso abre mais mão e faz mais concessão para não perder o amado. Mas o amado, porque ama menos, vai sempre colocar isso em xeque. E sempre vai dar as diretrizes do relacionamento. Isso eu estou falando sem Jesus. Você quer ver uma distorção no valor que as coisas têm? Sequestro. Se um dia sequestrarem o seu filho para o sequestrador não tem valor nenhum. Mas ele vai te esmagar porque o seu filho tem valor para você. Então, porque tem valor para você, ele vai fazer o máximo que ele puder para que você dê para ele aquilo que ele quer, mas o seu filho para ele não significa absolutamente nada. Distorção do que tem valor. Você quer ver uma outra que é a distorção sobre valor? E vocês estão entendendo o que eu estou falando disso? Porque o escravo só toma a decisão correta de continuar escravo se ele perceber o valor do Senhor. Mas ainda falando sobre isso, o falso pastor é assim. O falso pastor sabe que a fé que o Senhor Jesus é precioso para o irmão. E aí ele vai explorar o irmão em nome da fé, porque para ele a fé não tem valor nenhum, mas ele sabe que para o irmão tem. E aí ele vai esmagar o irmão. E aí vai as campanhas intermináveis, e sessões intermináveis de descarrego, e bruxaria, gospel e etc. Agora, tudo isso que a gente está falando é muito diferente de Mateus 13. Eu queria que os irmãos abrissem Mateus 13. Que o Senhor nos conduza a entender o valor da relação com o Criador, da relação com Deus. Mateus 13, 44. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, pela alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Continue. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Entende que é diferente da relação desse falso pastor que a gente acabou de falar? A gente está falando de gente que quando viu o precioso, o reino dos céus é semelhante a alguém que descobriu que tinha um tesouro no campo, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Os nossos olhos espirituais precisam estar abertos para entender isso, irmão. Que quando a gente perceber o valor do nosso relacionamento com o Pai, com Deus, quanto vai nos custar tudo que a gente tem? Vai, vende tudo e compra, no bom sentido, aquele campo. Quanto vai te custar a relação com Deus? Vai te custar tudo. Por quê? Porque você é escravo. Você não é dono de si. Você é escravo. Que o Senhor Jesus nos dê clareza sobre o que realmente tem valor. Amém, irmãos? Tentando parafrasear ainda, eu tenho alguns minutos ainda. Tenho 8 minutos. Você tem uma empregada na sua casa que te serviu a vida inteira. Aí chega um dia na sua vida que você perde tudo.
e fala assim: empregada, Dona Maria, eu não tenho mais dinheiro para te pagar. Então eu preciso dispensar você. Aí ela fala assim: cala a boca. Porque ela tem intimidade, ela, né? Muito tempo cuidando de você. Não tem problema, eu fico aqui sem receber mesmo. Não, a senhora não entendeu, eu não vou conseguir te pagar nada. Eu falei: eu entendi, eu vou continuar aqui, como fazendo tudo que eu estou fazendo mesmo. Pergunta: como é que é a sua relação com essa empregada a partir desse dia? Eu estou errado que se você tiver uma barra de chocolate você vai dividir com ela? Eu estou errado que tudo que você tiver para comer você vai dividir com ela? Você entende que você não vai mais considerá-la escrava, empregada, você vai considerar ela amiga? E não foi isso que Jesus disse: já não os considero escravos, agora eu chamo vocês de amigos. Aqueles que têm uma relação com Deus de escravidão por amor, Deus não chama de escravo, ainda que pudesse. Ele nos chama de amigos, intimidade. Filhos, ou não é a expressão que você quiser colocar. Queridão, quando é que a gente teve as nossas orelhas furadas? Vamos usar o exemplo ainda do escravo. Está chegando o ano do jubileu. Você acha que ele tomou a decisão de permanecer escravo no dia do jubileu? Já tinha decidido isso? Já conversava com a esposa sobre isso? Eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. A gente já tomou a nossa decisão, a gente vai ser escravo mesmo. Aí chegava no ano do jubileu, festa, todo mundo em festa, e ele também em festa. Mas porque ele vai embora? Não, porque agora eu sou do meu Senhor por amor. E aí o que ele fazia? Furava a orelha. Para que todo mundo veja que eu sou escravo, não por obrigação, mas por amor. Quando é que você, depois de ter tomado a decisão, você disse para todo mundo que você era escravo de Jesus por decisão e não por amor? Batismo. No dia do seu batismo você disse: ouça todo mundo, eu já tomei uma decisão há alguns dias, alguns meses. Eu tomei uma decisão. Que decisão foi essa? Eu não vou mais obedecer a Deus por obrigação. Agora a minha relação dele é por amor. Porque ele me amou primeiro, agora eu posso amá-lo também. Aliás, fica aqui mais uma oportunidade. Agora que começou a esquentar, a gente vai fazer batismo. Querido, se você já tomou a decisão de obedecer a Deus por amor e servi-lo, é necessário que você seja batizado. Aliás, se você participou de uma cerimônia antes, mas que isso não era verdade, não foi batismo, foi banho público. Caldo público. É necessário que você passe pelo batismo mesmo. Se for criança, é necessário que você, de fato, seja batizado, se essa é uma realidade para você hoje. Dizer para todo mundo, convidar os amigos da gandaia, da bagunça, do trabalho. E se eles não forem, pegar o videozinho, postar no Facebook e marcar eles no Facebook. Vale tanto quanto se eles tivessem ido, porque a sua intenção é que eles saibam que a partir de hoje eu sou escravo de Jesus por amor. Com você é assim? Você creu, Jesus te libertou e você escolhe ser escravo dele, nessa ordem. Você crê, ele te liberta e aí você toma a decisão de ser escravo dele. Queria abrir um último texto com você, irmão. 2 Coríntios 5,14. Segunda Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. O que é que nos constrange? O que constrangeu o escravo a tomar a decisão? Eu amo o meu Senhor, não quero ser livre. Amor, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E olha a vida de escravo agora, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cara, você quer continuar vivendo a sua vida? Você não entendeu que você foi incluído na morte de Jesus.
Porque o resultado de ter sido incluído na morte de Jesus ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, vivam como escravos do Senhor Jesus. Você tem duas decisões na vida, irmão. Ou você é escravo de Jesus, e eu estou vivendo isso, é uma delícia. Ou continuar sendo escravo do diabo. A decisão sua. Você nasceu assim, e até o dia que você tiver um encontro com Jesus, você continuar assim. Eu não estou dizendo que você não tem. Eu estou dizendo que se você não teve, você precisa ter. E aí, nesse sentido, como crer e entender o valioso, o que realmente tem valor, é algo espiritual, é necessário que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos revele essas coisas. É necessário que você que está sentado, alguns com mais sono, outros com menos, alguns com o coração queimando, outros esperando a hora de ir embora. Eu não sei, cada um sabe da sua pegada. O que eu estou dizendo é que se você ainda não teve, você precisa clamar a Deus, invocar o nome do Senhor, para que você seja salvo por Ele, não pelas coisas que você faz, mas pelo resgate que Ele vem atrás de você, Ele vem em resgate de você. Eu queria, por isso, orar com os irmãos, para pedir pelo favor de Deus, de transformar a gente, caída como nós, como alguns de nós, em seus filhos e seus herdeiros. E é por isso que eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar junto.